pessoas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Felizmente. Nós somos um espaço de psicoeducação, de educação em psicologia. Nós somos psicólogas e nós acreditamos que é possível ser feliz, que felizmente é possível contemplar o sol. E compartilhamos aqui nesse espaço práticas e teorias da ciência da psicologia para nos ajudar a chegar nesse propósito. Nós aqui acreditamos, né, doutora Mônica, que conhecimento é poder, mas que conhecimento bem fundamentado é poderosíssimo. Então sejam todos, todas muito bem-vindas aqui à nossa casa, muito bem-vindas à nossa mesa. Seja bem-vinda, doutora Mônica, seja bem-vindo, Augusto. Já já vamos apresentar nosso convidado ilustre, maravilhoso, porque a gente acredita que somando conhecimento, a gente vai conseguir muito mais longe e trazer um pouquinho de cura para essa sociedade tão adoecida e tão necessitada dessa fala. Sejam bem-vindos. Então, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com reabilitação cognitiva, psicoterapia, desenvolvimento de pessoas, e esse trabalho na internet que nós fazemos e que temos desenvolvido esse trabalho com tanto amor, porque ele tem atingido centenas de pessoas, e essas pessoas têm nos respondido de maneira positiva o quanto é importante, né, mediante tantos desafios que a gente enfrenta na vida, a gente poder ter acesso a um conteúdo como esse. E também a gente tem tido o êxito, né, a sorte, vamos dizer assim, a felicidade de trazer conosco convidados para nós entrevistarmos, que sejam convidados tão bem preparados. Para nós conversar. Isso, nós estamos hoje com Augusto Vaz, que é psicólogo clínico e professor, e nós gostaríamos de dar as boas-vindas, Augusto. Seja bem-vindo à bancada aqui do Felizmente. E eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Nada melhor do que você, né, para falar de você. Olha, Augusto, tua câmera é essa. Se quiser falar direto aí para o nossa galerinha. Oi, gente. Que prazer estar aqui podendo falar com vocês. E eu estou achando que, felizmente, vocês me convidaram para estar aqui. Eu estou muito feliz, porque a gente que faz psicologia, a gente acaba tendo um amor e um cuidado muito grande por essa ciência, que além de nos promover realização, além de nos promover o benefício de cuidar das pessoas, a gente pode usufruir dessa ciência maravilhosa, né? Os meus alunos lá no IESP sempre dizem assim: toda vez que a gente escuta assim, a psicologia é linda, a gente lembra de você, Augusto. Porque realmente é o que eu acho. É o que eu entendo. É uma ciência linda, aplicável e funcional. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Augusto Vaz. Eu sou psicólogo clínico, também sou neuropsicólogo e neuropsicopedagogo. E eu gosto de atuar em tudo aquilo que promove saúde biopsicossocial às pessoas. E eu gosto muito de me sentir usado, no bom sentido, a favor da saúde mental. Descobri isso aos 38 anos. Antes eu trabalhava em outra área e foi para mim um dos maiores achados e ganhos que eu tive, porque até então eu trabalhava no que eu gostava muito. Depois que eu entendi e vivi a psicologia, eu trabalho no que eu amo demais. Eu digo assim, eu sou casado com a psicologia, amo a psicologia e sou apaixonado pela comunicação social, né? Como nesses tipos de casamento pode haver traição, eu traio a psicologia com a comunicação social, mas ela sabe e ela me permite. E elas andam juntas, né? Andam juntas, porque a comunicação faz parte, né? Total. Inclusive as grandes agências do mundo, você sabe, nessa sua competência como publicitário também, né, que antecedeu a psicologia dentro da sua área de atuação, as grandes agências, elas possuem um departamento com psicólogos, né, para trabalharem no aspecto do desejo, né? De estimular o desejo neuromarketing. Isso. Foi um dos meus objetivos de estudo e grupos de pesquisa que eu tinha lá no Uniesp, que me levou para a psicologia. Perfeito. Perfeito. Vamos em outro momento trazer esse tema, mas hoje, professor, a gente está trabalhando na temática aqui. Felizmente, o ano passado,
Nós gravamos 23 episódios, 2023, 23 encontros. E a gente deu uma pincelada em várias temáticas. E esse ano o nosso propósito foi aprofundar um pouco mais. Então, a gente tomou como base o método SPIRE da psicologia positiva, que trabalha as 5 dimensões do ser humano: saúde mental, espiritual, intelectual, relacional e física. E a gente está trazendo 3 podcasts de cada um dessas dimensões. Nesse momento, nós estamos trabalhando a saúde espiritual. E a gente vai falar hoje sobre esse tema, encontrando propósito através do sofrimento. Né? Será que é possível encontrar propósito através do sofrimento? Eu queria, para começar, ler um trechozinho bem curto de uma fala de um psicólogo, Steven Hayes. Ele diz o seguinte: as pessoas sofrem. Elas não têm simplesmente dor. O sofrimento é muito mais do que isso. Os seres humanos lutam contra suas formas de dor psicológica, suas emoções e pensamentos difíceis, suas lembranças desagradáveis e suas necessidades e sensações não desejadas. Elas pensam nisso e se preocupam com isso, têm ressentimento disso, antecipam e temem isso. Ao mesmo tempo, encontram uma enorme coragem, profunda compaixão e uma habilidade notável de seguir em frente, mesmo a despeito de suas histórias pessoais difíceis. Mesmo sabendo que podem se machucar, os humanos amam outros humanos. Mesmo sabendo que vão morrer um dia, eles se preocupam com seu futuro. Mesmo sabendo da falta de sentido em algumas coisas da vida, abraçam ideais. E com essa fala maravilhosa, a gente abre a nossa pauta. É possível encontrar propósito através do sofrimento? Eu acredito. Eu acredito que a vida, ela não teria a dimensão que ela tem de significados, de ressignificados, se não fosse esses momentos de sofrimento. Agora, o que eu não acredito é em cultuar sofrimento, né? Em prolongar sofrimento, em fazer com que o sofrimento prospere. Eu acredito que o sofrimento, quando ele acontece, na grande maioria das vezes, ele acontece por fatalidades, não é? Ou então, uma outra categoria, quando o sofrimento ele é provocado por falta de conhecimento em determinadas áreas da sua própria vida, por falta de autoconhecimento e por falta de gestão pessoal emocional. Não é? A falta de inteligência emocional não treinada e não desenvolvida. Mas eu acredito, não só porque eu entendo isso, mas porque nós que estamos na clínica, fazendo psicologia clínica, nós vemos a todo momento esse sofrimento sendo resgatado, ressignificado e transformado em benefícios de alto poder. Perfeito, evolução, né? Eu assisti uma vez uma aula de logoterapia e a logoterapia fala muito sobre essa questão da transcendência e de você crescer através do sofrimento, né? Mas uma das professoras, que eu não me lembro o nome, que estava dando essa aula, ela disse assim, olha, não é logo Disney, não. A gente não gosta do sofrimento, não. Mas já que a gente está vivendo o sofrimento, a gente busca sentido, propósito. Utilizar esse sofrimento para crescimento e evolução. Né? O sofrimento com sentido. Frankel, né, da logoterapia, ele diz que o desespero é igual ao sofrimento sem sentido. Mas quando o sofrimento ele tem sentido, a gente encontra um motivo para estar ali. Eu vejo que em qualquer circunstância da vida, quando não há sentido para aquilo se torna obsoleto, sabe? É a mesma coisa de você cair no rio e você ficar tentando nadar contra a correnteza, né? Meu pai, um homem que fez somente até o 3º ano antigo primário, hoje infantil, ele tinha uma sabedoria que eu me utilizo dela até hoje. Ele dizia assim, se você cair dentro de um rio, a pior besteira que você vai fazer é lutar contra a correnteza, é querer nadar contra a correnteza. O que você precisa fazer é tomar 2 decisões, ou você boia e deixa a correnteza lhe levar, ou você vai fazendo isso para chegar perto da margem, e aí você sai do rio e volta andando porque você tem um chão, uma base segura. A mesma forma é que quando a gente está vivendo o sofrimento, e ele vai vir,
é inevitável. Qualquer pessoa que viva o suficiente para ter consciência, ele vai ter sofrimento. O feto passa por sofrimento, a criança recém-nascida chorar por fome é um sofrimento, não é? A dorzinha da cólica é um sofrimento, mas quando a gente aprende a entender que todo sofrimento ele vai provocar sentido, eu não acredito que existe gratuitamente sentido no sofrimento. Tá? Você está passando por isso para aprender, eu acredito. Já que você está passando, então vamos aprender as lições para que, se da próxima vez eu passar da mesma forma, eu encontre o sentido mais rapidamente para sofrer menos. É assim que eu acredito. Eu gostei da parte que diz que sofrimento não é Disney. Isso. Não é? Não é. Ninguém gosta de sofrer. Vocês gostam de sofrer? Não, ninguém gosta. E se você puder evitar o sofrimento? Eu evito. Eu não busco sofrimento. Na maioria das vezes eu não busco. Eu parei para pensar, porque às vezes a gente busca mesmo, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente vai sofrendo. Quem acorda de 5 horas da manhã, viu, minha amiga Débora, eu não acho que a gente acorda para esse lugar feliz da vida, mas a gente tem um sentido nesse movimento que é de autocuidado, de longevidade saudável, né? Eu tenho uma amiga chamada Luciana Xavier, que ela se acorda de 3 horas da manhã para fazer tudo, para poder ir correr de 5 horas da manhã. Eu digo, Luciana, você é um ser evoluído, eu não cheguei nessa evolução ainda. Mas eu gosto de fazer atividade física, mas é sempre assim. Eu gosto de fazer até a minha zona de conforto. Quando ela sai, isso gera sofrimento. E a gente precisa pensar, como a gente está falando de sofrimento espiritual, né? Mas vai haver o sofrimento físico, vai haver o sofrimento psíquico, vai haver o sofrimento espiritual. E eu entendo que uma das grandes sacadas nisso é quando a gente consegue entender essas dimensões separadamente, para que depois a gente entenda que uma coisa pode promover a outra. Não é? Eu acho que passar por isso, entender o que é que realmente significa um sofrimento espiritual. Lá nos anos 80, eu cursei teologia. E é claro que cada vertente religiosa vai ter a sua concepção de espiritualidade. Como a gente está falando de psicologia, eu não vou me deter nessa concepção de espiritualidade frente à religião. Mas a psicologia, ela é tão inteligente, ela é tão completa, né, em alguns sentidos, que ela faz o grande favor ao ser humano de dizer para ele que a fé é muito importante. Né? Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando daquela fé. É preciso que você tenha fé, e quando eu falo de fé, eu não estou falando somente em fé em um ser superior. Eu estou falando em acreditar, em ter fé. Por exemplo, eu tenho fé que eu tinha fé de que eu viria para cá, e eu tinha fé que ia ser um momento muito especial como está sendo. E eu quis isso, eu desejei isso, porque é um espaço que eu me sinto totalmente encaixado. Eu estou falando aqui do nosso mundo, do meu mundo. É diferente quando eu vou fazer um podcast sobre uma outra conjectura. Aqui eu estou com 2 colegas que sabem exatamente o que eu estou falando. Inclusive, se eu falar besteira, elas podem me consertar. Mas o sofrimento espiritual, ele é muito doloroso. Ele dói, ele machuca, nem mais nem menos do que o outro, mas ele tem uma dimensão diferente. Porque quando a gente perde a crença, quando a gente perde a capacidade de acreditar que algo é possível, a gente vegeta. Não é? E acaba não saindo do lugar, né, Augusto? Eu gosto muito daquela história de que nós somos um barquinho com 2 remos. Um remo chamado fazer e o outro remo chamado acreditar. E que se eu mexo o remo do fazer, mas eu não mexo do acreditar, esse barquinho vai ficar rodando e não vai sair do lugar. Se eu mexo com o remo do acreditar, né? Eu acredito, mas eu não faço nada, esse barco ele vai rodar para o outro lado, mas ele não vai sair do lugar. Mas se eu vou movimentando os 2 remos, fazer e acreditar, esse barquinho vai embora e anda aí nas direções que a gente vai dando, né? Eu acho tão bom escutar gente inteligente, sabe? Porque isso vai fomenta a cabeça da gente. E eu estava lembrando de algo que eu estava lendo em John Bowlby,
né? Quando ele fala da teoria do apego, Sim. né? Eu não acredito que o ser humano nasceu para ser desapegado. Eu acredito que ele nasceu para ter apegos seguros, apegos reais. E eu não consigo entender um ser humano que tem um apego e ele diz que ele não acredita. Porque para você ter o apego saudável, você precisa acreditar pelo menos em você. Né? Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero. Pulando para uma outra área, e eu fico muito triste quando as pessoas ficam falando sobre positivo, achando que positivo é eu quero, eu posso. E eu não acredito nisso. Como se fosse um determinismo. Nossa, meu Deus, eu dizia assim, eu tenho 1,70 m. Eu acho que eu ainda tenho 1,70 m. Eu posso querer ter 1,90 m. Mas eu não vou ter. Eu posso até subir numa perna de pau, mas não sou eu. Eu nunca, nesta vida, vou ter 1,70 m. 1,90 m. Eu posso querer, é genuíno. Mas eu preciso ressignificar esse querer. Porque eu não vou ter 1,90 m. É impossível. Né? Então, essa fé doente de que eu vou fechar meu olho e eu vou dizer eu posso tudo, isso mais mata do que traz vida. Mais mata do que traz cura. Isso não traz saúde emocional. Eu não sei na experiência de vocês, mas na minha experiência em consultório, eu tenho recebido muita gente muito adoecida espiritualmente, porque passaram muito tempo da vida acreditando em promessas que jamais aconteceram e que essas pessoas depositaram todas as fichas delas em direção a essas promessas que foram prometidas por outras pessoas em cima de uma crença e de uma fé doente, não é? Aonde eu prometo para você que se você quiser, você vai ter uma mansão e de repente você prospecta aquilo dentro de você e você passa a viver aquilo e chega um momento que você entende que você não vai ter. Como, por exemplo, aquele ficar milionário aos 30. E não sei em que momento saiu, né, de que eu quero ficar milionário aos 30. Aquela Né? história da Aos 30 eu vou pirâmide, né? ficar milionário. E quantas pessoas de 30 anos estão super frustradas com essa Com afirmação? certeza. Porque eu acredito que o sofrimento com propósito tem como fundamento a gente entender o princípio da realidade. Né? Aceitação com realidade. Então, quando você traz assim, eu vou ter sempre 1,70 m, é o princípio de eu aceitar a realidade como ela é. Agora tem um detalhe que você falou, Augusto, achei interessante, a questão do sentido. Essa palavra sentido, para mim, soa muito forte. Uhum. É que, às vezes, as pessoas elas não conseguiram encontrar sentidos. E quando fala de sentido, eu fico pensando nos sentidos. Aí eu vou me remeter até o podcast anterior, né, onde nós falamos sobre sentido, do ponto de vista do ver, do ver, do tocar, do olfato, do ouvir, exatamente, despertar os sentidos. Né, no sentido, isso é poderoso. No sentido, no contexto da forma como você ouve as coisas, da forma como você vê as coisas. Porque cada pessoa, embora nós tenhamos nossas semelhanças, a gente pode escutar uma mesma música e a gente perceber essa música de uma forma diferente. Não é à toa que os cursos de psicologia ainda preservam a disciplina de processos básicos, né? Onde a gente estuda estímulo, sensação, percepção, emoção, a atenção, porque os nossos sentidos, eles são a porta de entrada de tudo que a gente vai sentir, dar atenção, perceber. E quando a gente fala sobre saúde espiritual, isso está muito ligado a como a gente percebe o universo que nos rodeia. Né? Se eu estou rodeado de pessoas que pensam de que eu posso
dizer, eu determino que eu vou ter isso e eu vou ter, isso de uma certa forma chega na minha percepção e isso pode minar a minha percepção a ponto de eu dizer assim, e por que eu não posso? Né? Mas se eu tenho uma saúde espiritual equilibrada e eu sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações, porque saber da sua própria limitação é uma das riquezas maiores que um ser humano tem. Você saber da sua limitação não é impeditivo, pelo contrário, é significativamente proposital. Eu sei que por exemplo, eu tive um colega, um filho de um colega, que ele dizia assim, eu quero ser médico. Aí eu dizia, eu vou usar um nome fictício, dizia, José, você quer ser médico? Quero. E eu tenho ele como um filho também, né? Filho de um grande amigo meu, e eu tenho ele como filho. E ele conversava muito comigo. Aí eu dizia, tu quer ser médico? Quero. Aí ele disse, tá. Aí quando chegou assim no segundo ano do ensino médio, eu disse, e aí? E o plano de fazer medicina? Ele disse, eu vou fazer vestibular para medicina. Eu disse, não, eu não te perguntei se tu vai fazer vestibular para medicina. Eu estou te perguntando se tu vai fazer medicina. Porque fazer vestibular, todo mundo faz. Fazer Enem, todo mundo faz. Agora, estar preparado para o Enem, muita gente não tá. Aí eu via ele indo para farra, indo para festa. Primeiro ano não parava para estudar, segundo ano não estudava, terceiro ano estava lá na gandaia com o pessoal. Aí quando foi um dia o pai dele preocupado me colocou isso, aí a gente foi almoçar juntos, eu disse a ele, isso aí, a preparação para... Eu mudei minha pergunta. Aí a preparação. Aí ele disse, não, eu vou fazer e eu vou passar. Aí eu disse, olha, você me desculpe, José, mas com essa trajetória que você tem, com as notas que eu vejo que você tem, com o empenho que você tem, eu acho que você não vai passar. Aí ele disse, pô tio, você tá me desestimulando? Eu digo, não, eu tô jogando a real. Eu tô dizendo para você que as pessoas que vão fazer um Enem, elas precisam saber qual é o nível de concorrência. O que você sabe frente ao que aquelas pessoas que estão de manhã, de tarde, de noite, estudando, abdicando, renunciando. Aí ele disse, pois eu vou mostrar para o senhor, tio, que eu vou passar. Eu digo, mas eu estou na torcida para você passar. Mas eu gostaria que você soubesse que você está profundamente limitado. E que se eu fosse você, esse tempo que ainda resta de 6 meses, eu esquecia tudo e eu focava naquilo que você tem que fazer. Resultado, ele não fez isso e foi fazer o vestibular e no dia que saiu o resultado, né, ele não tinha nota para entrar no SISU e concorrer para quase nenhum curso. Teve uma pontuação de 400 e poucos baixíssima. Pontos. Baixíssima. E aí ligou para mim revoltado. Tio, tô revoltado porque eu não passei e papapá. E os pais dizendo, não, fica assim não. Aí eu olhei para o meu amigo e disse, fica assim. Fica assim. Viva o sofrimento. Sofra. Sim. Não mais do que você precisa. Agora, vamos trazer um pouquinho de consciência para isso. Me diga uma coisa, seria justo você que não estudou nada, que não se dedicou, que passar frente a uma pessoa que passou 3 anos ali batalhando? Só alcança o propósito quem vive o processo. Isso, né? e vive o processo de acordo com o que quer alcançar. O princípio não da é? coerência. Aí eu olhei para ele e falei, você está percebendo, José, que a tua saúde mental não está legal e principalmente a tua saúde espiritual não está de acordo com o que você fala? Aí ele parou assim. Tem uma desconexão, né? Aí ele Augusto? disse, tio, quando o senhor disse para mim que eu não ia passar, eu fiquei muito chateado. Porque eu achei que o senhor estava rogando praga para mim. Mas hoje, tio, eu estou sofrendo. Mas com essa conversa, eu estou entendendo que eu tenho 1 ano para frente. E que vai ser muito duro, tio, para mim, deixar de sair
deixar de beber, deixar de parar. Eu disse, você não precisa deixar isso. Você só precisa encontrar um equilíbrio nisso aí. Aí ele disse, o senhor me ajuda? Eu disse, olha, como psicólogo, eu não posso te ajudar, porque eu tenho um vínculo com você, mas eu posso te encaminhar para um colega ou para uma colega que possa fazer treinos de habilidades com você, que vai ser muito legal. Aí ele disse, tá bom. E ele aceitou o processo. E ele passou, e assim, a mudança foi progressiva. Ele não deixou de um dia para o outro. Mas ele trabalhou a frustração. Ele entendeu o sofrimento. E ele deu propósito e sentido para aquele sofrimento, que era, eu não quero daqui a um ano estar passando por este mesmo sofrimento e arrumando desculpas e colocando a culpa em outras coisas. A culpa é minha. Eu sou o agente desse processo. E foi muito lindo, porque no final do ano ele não passou. E ele tentou mais um ano. No segundo ano, no terceiro ano que ele tentou, ele passou. E quando ele passou, foi uma comemoração maravilhosa, porque ele olhava pra gente e dizia assim, eu tive que passar um ano correndo atrás do prejuízo de toda a demanda que eu não tinha. Eu tinha escassez de conhecimentos básicos. Então eu passei esse ano formando a base. Mas quando ele fez vestibular nesse ano, no final do ano, ele fez 680 pontos. Que ele podia entrar em outros cursos, mas ele sabia que ele queria medicina. E ele estudou mais um ano e ele fez 810 pontos. Ele não só entrou, como entrou bem. Augusto, eu até anotei aqui, né? Porque perfeita a sua história. Você trouxe que o sofrimento, você trouxe no comecinho. Todo mundo vai sofrer. O sofrimento é inerente de qualquer pessoa. Eu queria achar uma pessoa que tem pelo menos 10 anos que diz que nunca sofreu. Não é verdade? Não existe. Vocês conhecem? Não. Agora, a gente tem visto hoje na sociedade do prazer, na sociedade do Instagram, que a gente passa um pouco essa ilusão de que, eu tô sofrendo, mas fulano não tá sofrendo. Eu não quero essa vida de sofrimento. Então, até nesse exemplo que você trouxe do Enem, é muito comum a gente ver os jovens não querendo viver esse processo. Eu tenho, né, o sonho de fazer medicina, mas se eu não passar no primeiro ano, eu vou fazer aquilo que eu passo. Porque eu vou passar mais um ano sofrendo, né? E aí... E passar o resto da vida insatisfeito. Isso não é ruim? Uhum. Porque se eu sinto que eu tenho vocação para alguma coisa... eu quero prazer para agora, né? Não, então... eu estou falando com duas psicólogas que atendem, que sabem disso decorado. Mas tá falando para um monte de gente que precisa ouvir a gente. Então, olha só. Eu não sei, meu povo, se vocês estão entendendo a crescente incapacidade que essas novas gerações estão tendo de não saber se frustrar. É uma impedância muito baixa. Eu quero evitar qualquer frustração a qualquer preço. E para onde é que isso se encaminha? Para uma resistência quase inexistente de aguentar qualquer tipo de contrariedade. Né? Eu tenho em casa 2 filhos, né? O Benjamin e o Cauã, e é muito... para um pai e para uma mãe é muito ruim dizer não a um filho. Eu acho que essa talvez seja a lição que eu não vou me acostumar nunca, mas eu digo. Às vezes... e eles sabem disso. Às vezes, porque lá em casa a gente tem controle sobre o tempo que eles passam no celular, né, Benjamin? Benjamin está aqui com a gente hoje, né? O tempo que eles passam no celular, isso é controlado, porque a gente entende que tempo de tela, para qualquer pessoa, precisa ter um limite bem apropriado. Às vezes eles estão em casa sem fazer nada, aí isso aqui, ele olha para mim e fala assim, ai pai, não tem nada para fazer. Essa frase é típica, né, de adolescente. Aí tem a segunda parte dela. Tá um tédio. É um tédio. Tá um tédio, eu digo assim... Ele tá assim, tá um tédio, tá um tédio. Aí eu digo assim, não tem problema não, Cauã e Benjamin. Tédio faz um bem danado. O tédio faz a gente fazer... Vamos procurar o que fazer. O tédio faz a gente encontrar criatividade, faz a gente descobrir um mundo lúdico, faz a gente entender que não fazer nada é maravilhoso, sabe? Que ficar jogando pensamento, isso cria conexões, as sinapses se fortalecem, não é? Perfeito. E aí, quando eles eram menores, a gente continua fazendo as nossas
atrapalhadas lá em casa, mas a gente gostava muito de pegar a caixa de papelão, transformar em televisão. A gente gostava de pegar um carrinho que é uma mesa, não era, filho? E entrava e ficava fazendo de trenzinho. E a gente imaginava mundos, a gente gostava de brincar, de construir as coisas. E eu vejo um resultado muito bonito na vida dos meus filhos, que porque eu tive o privilégio de aprender que tá tudo bem sentir tédio. Na publicidade a gente fala assim, o ócio, ele é criativo. Do ócio sai muita coisa. Nós temos tempo e nós precisamos entender que há tempo para tudo. Tem uma parte do Antigo Testamento, de Eclesiastes, capítulo 3, que eu tomo isso para mim, que é há tempo de crescer, de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de arrancar o que se plantou, de plantar novamente. Tem tempo de chorar, tempo de rir, E isso é correto. A gente nasce, a gente tem tempo para nascer, a gente tem tempo para crescer, a gente tem tempo de morrer, a gente morre várias vezes na vida, não é? Quantas vezes vocês já precisaram renascer das cinzas? As pessoas olham para psicólogo, acham que a psicólogo não sofre, né? O próprio processo evolutivo, né? A infância morre para nascer o adolescente morre para nascer o jovem adulto, Exatamente. O jovem adulto morre para nascer o adulto morre para nascer né, o idoso. Eu participei de um podcast o ano passado, finalzinho do ano passado, que aí não era num contexto psicológico, e aí o apresentador perguntou assim, você faz terapia? Aí eu brinquei assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, digo, tu tá perguntando a mim? Aí ele brincou, eu disse, me diga uma coisa, você acha que eu teria um pingo de sanidade mental se eu não tivesse um psicólogo? Você já parou para pensar o que é passar uma semana inteira escutando pessoas, trazendo as mais diferentes formas de sofrimento, de insatisfação? Aí eu disse, eu faço sim. E eu já disse, aí eu brinquei, né? Eu disse ao meu psicólogo, se ele ousar em me dar alta, eu me mato só para ele ficar com a fama de porque é sobre isso. E aí eu tenho 61 anos, e quando eu completei 58, no finalzinho dos 58, eu percebi que eu estava com algumas questões sobre envelhecer. E aí eu cheguei para o meu psicólogo e disse, olha, eu quero trabalhar meu envelhecimento. Eu quero começar os 60 me sentindo muito tranquilo para envelhecer. E a gente trabalhou. E as pessoas ficaram meio assustadas. Como é que eu vou trabalhar meu envelhecimento? Vou ficar cultuando o envelhecimento? Não se cultua nada de envelhecer, de ser jovem, de ser adulto. A gente só encontra sentido para ser velho. Perfeito. Eu sou idoso. Tô adorando não precisar ficar em fila de banco. Eu tô adorando ter estacionamento para idoso quando eu chego. Eu não usava isso antes. Mas hoje eu tenho o meu cartão. Então eu encontrei os privilégios de ser idoso, e eu estou encontrando o privilégio de poder estar idoso tranquilo. Ai, mas a gente sente dor nisso, dor daquilo. Talvez nessa fase a gente sinta mais dores físicas. Sim, mas eu os dois sinto. lados da moeda, né? Mas na adolescência eu senti muita dor emocional, que hoje eu não sinto. Verdade. E você fala, Augusto, que o sofrimento ele está sendo evitado. A gente tem visto nessa sociedade uma intolerância ao sofrimento. Eu acho que ele não está só sendo evitado, eu acho que ele está sendo negado. Negado. Para mim isso é mais sério. Eu ia dizer um outro ponto, ele está sendo entorpecido. O que a gente vê muito é o sofrimento sendo entorpecido nessa cultura do ter, do fazer. Né? E aí você fala, né, da mudança de fase. Tem a questão da doença, a questão da dor, a questão do sofrimento, ela perpassa por todas as fases. Sim. É interessante que uma das fases, duas fases humanas que são ligadas a uma certa fragilidade, é a infância e a velhice. Uhum. Né? Sendo que a infância, a criança ela tem a imunidade ainda baixa, Ela está então adquirindo, né? facilmente ela adoece. Né, porque ela não tem uma resistência imunológica preparada para lutar contra os agentes patogênicos. E daí a mesma coisa acontece quando você vai envelhecendo. Né? Sendo que o conceito de envelhecimento hoje é diferente do conceito de envelhecimento de quando a minha avó envelheceu. Graças a Deus. Até por uma questão da fase adulta que você vive. Até mesmo da questão do próprio
comportamento das pessoas. Isso. Eu me lembro que quando eu era criança, uma pessoa com 60 anos era velhinho. Sim. Exatamente, porque Eu não sou velhinho. Sim. de jeito nenhum. Até nos livros infantis, a minha Não filha era? diz, quem é essa avó aqui? É. Porque essa é a Bis, essa não é a avó. Hoje nós temos acesso a informações e a movimentação, porque a nossa idade, ela tem três, nós temos a você idade ainda tem física, água? a idade mental e a idade biológica. É. Se você tem uma idade biológica, uma idade mental equilibrada, preserva suas células, né? E aí você vai ficar... Por isso que hoje a pessoa com 60 não é mais que uma pessoa Meu com Deus do céu. 60 a 20 anos. Porque a idade mental trabalhada, e como é que trabalha? Os estímulos. É isso. Mas os estímulos nos acompanham, porque os estímulos entram pelos nossos sentidos. Exatamente. Né? E se a gente continua preservando essa capacidade de perceber as coisas de forma como elas precisam ser percebidas, isso vai gerar uma saúde espiritual profunda, porque a cada vez mais, à medida em que eu vou amadurecendo, eu gosto muito dessa palavra, eu vou conseguir discernir, sabe, entre o que é funcional e o que é disfuncional para a minha vida, o que necessariamente isso não vai caber a você. Exatamente. Porque a tua experiência espiritual, né, psicológica, ela vai perpassar pela tua trajetória de vida. O que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Isso pode servir de inspiração. Perfeito. Sem dúvida. Não é? Cada pessoa tem seu sistema de crenças e valores, né? Isso. Eu costumo, às vezes, o paciente me conta uma situação e eu pergunto assim, como é que você se sentiu? Porque, às vezes, a gente sabe como é que a gente se sentiria, né? Eu vou dizer assim, caramba, eu ficaria assustado. Mas eu não vou julgar o sentimento do meu paciente. Eu vou dizer, como é que você se sentiu? Porque muitas vezes a resposta que ele me diz se surpreende, porque ele tem condições internas de lidar com aquilo de um modo diferente Exatamente. do meu modo, E né? como a gente aprende, não é? Sim, Eu sim. trago cada significado para algumas coisas que ficaram lá atrás na minha vida. Aí quando o paciente fala aquilo, eu digo, caramba, é sobre isso. É uma troca Os rica. insights que a gente tem, né? Perfeito. Né? São pulsões mesmo que chegam na vida da gente. Uma das coisas que quando você falou, né, que as pessoas estão evitando o sofrimento, negando o sofrimento, para mim existe um fator que eu venho percebendo frente aos meus alunos, né? Eu tenho alunos dessa nova geração aí chegando. Hoje é muito distinto, né? O público Nossa. E vai é um de- exercício que para mim vai é cada... de 17 a 97. né? Nossa, ixi. Para mim é um desafio muito grande ter 60 anos, 61 anos e conversar com uma pessoa que chega de um mundo que eu não conheço, né? Eu faço estágio em casa, Sim. né? Com Os as meninos. crianças, né? E eu adoro porque eu pergunto, escuta, o que é isso? O que é que estão dizendo isso? Quando fala isso é o quê? Né? Porque existe uma comunicação hoje que decididamente eu estou entendendo ela, mas eu não gosto de me comunicar, que é através dos emojis, das figurinhas. Eles conversam assim, botam um emoji, aí bota outro, não tem um texto, uma vírgula. Aí eu digo, mas isso vai dar confusão. Porque tem o emojinho das mãozinhas juntas assim, né? Que pra mim aquilo ali é o quê? Amém? Ou Isso, uma reza. uma rezando. Mas não Pra é. Benjamin já é assim, uma Não, batida. mas isso aqui não é. Isso aqui, o significado desse emoji é bater palma. Ó, E sabiam que o emoji da garrafa d'água não existe? Tá Observe. Agora observe. Quando um jovem, um adolescente manda esse emoji pra você, ele tá batendo palma. Aí a gente acha que o bater palma é aquele que tá assim. Aquilo ali se liga, se toca. Eu digo, meu amigo, se o cara vier E conversar a comigo nisso... comunicação de paquera do Instagram? Que uma reação significa que é sair comigo, mas isso não está escrito, Não. isso está Ó, subentendido. Na pandemia, eu não era muito ligado nesse negócio do Instagram. Eu tinha um Instagram que tinha assim, acho, uns 200 e poucos seguidores. O bichinho era sofrido, viu? Eu mal ia lá, eu mal publicava qualquer coisa. E na pandemia, eu comecei a ter um sofrimento de como é que eu poderia ajudar as pessoas. Talvez vocês passaram por isso quando vocês passaram. estavam aqui. Exatamente. por isso que a gente começou a fazer. Então, Felizmente veio deste momento. Louvável isso nesse momento, né? E aí o número de pacientes aumentaram mais, dando aula online.
Eu entrando em sofrimento por conta disso, tendo que aprender várias modalidades ao mesmo tempo. E começou assim, a pandemia se instaurou mesmo em dia 20 de março. Isso. E quando chegou em maio, tinha noite que era assim, eu ia dormir 3, 4 horas da manhã com o povo telefonando, olha, fulano tá querendo se matar, por favor, faz uma videochamada, ciclano tá querendo se matar. Eram pessoas que eu não conheciam e que eram amigos meus, pacientes meus, que tinham parentes que estavam, que a mãe foi pro hospital e essa pessoa sabia que a mãe ia morrer e tal. Aí chegou um momento que eu quase enlouqueço. Eu tive que procurar o meu psicólogo e disse a ele assim, olha, eu preciso te ouvir. Aí ele disse, pare, 1 semana. Tudo. Fique em casa. Fortaleça as suas condições internas. Vamos pro tédio, né? E aí eu me fortaleci, né? Na verdade eu passei 1 semana e meia, me fortaleci, e aí eu falando com a minha filha mais velha, ela disse, pai, por que você não usa seu Instagram para isso? O senhor fala bem, vamos fazer live? E eu disse, filha, pelo amor de Deus, já estou eletrônico o dia inteiro. E eu comecei a fazer umas lives e o pessoal foi aderindo e meu Instagram é feito para falar a psicologia, não com psicologuês, que psicologuês a gente fala entre a gente, mas eu quero falar de uma forma que as pessoas se utilizem da psicologia. Perfeito. Então eu evito os termos técnicos, coloco-os, mas explico o que é que está acontecendo. E aí isso foi crescendo. E aí eu comecei a fazer o quê? As pessoas que estavam sofrendo com ansiedade entravam no direct, eu criava uma sala no Google e reunia essas pessoas para fazer uma roda de conversa. Não é terapia. Uma roda de Era conversa. escuta-terapêutica, Às né? vezes tinha 60, 70, 80 pessoas ali que ansiosas. bom. E a gente conversava. Aí apareceram muitos borderlines. Eu juntava esses borderlines. Fazia de 15 em 15 dias um momento de conversa só com eles. Apoio para os pais que têm filhos borderline. Juntava esse... Então, assim, eu acho que eu nunca tive tanta sala na minha vida, essas salas virtuais. E isso foi crescendo, e o Instagram começou a ter uma dimensão muito grande, como está hoje, mas eu nunca perdi o entendimento de que aquele Instagram é para levar alívio psíquico, emocional para as pessoas. Chega a proposta de comercializar, eu não quero. Isso aqui não é uma fonte de ganhar, aqui é uma fonte de levar alívio psíquico, emocional. Compartilhar. É isso. E aí, eu parei até um tempo agora de fazer lives, porque eu estava muito cansado. E eu não acredito que a gente pode levar saúde quando a gente está muito cansado. Sim. Costumo dizer que não dá para tirar leite de uma caixa vazia. Opa, não pode. Mas logo vai estar voltando. Mas o Instagram continua, eu gravo vídeos, eu faço, levando mensagens simples, pequenas. E é muito lindo quando alguém dá um retorno. Uma pessoa que seja diz assim, eu estava sem saber qual era o norte. Eu encontrei o norte. E o mais importante dentro do que nós estamos conversando é o entendimento do público de que independente de onde você esteja agora, de quem você seja, de como você esteja se sentindo, nós temos nossas diferenças e singularidades, mas todo ser humano, ele vive em determinadas fases da vida, situações de sofrimento. E que esses sofrimentos, eles podem ser medidos. É uma coisa que eu gostaria até de ressaltar aqui, porque a gente tem o hábito de botar tudo no balaio só. E a gente não pode continuar com esse hábito, porque o balaio, ele tem tamanho diferente. Tem sofrimento grande, tem sofrimento médio, tem sofrimento pequeno. E nem sempre eles acontecem separadamente. Às vezes são 2 sofrimentos numa hora só. Pode acontecer. Não pode? Agora, e também tem uma perspectiva do que para você é sofrimento. Né? Até tem uma autora que ela diz assim, eu gosto muito dela, Edith Eger, a da bailarina, que ela disse que se constrangia porque ela atendia no mesmo dia 2 pacientes e uma disse que estava muito triste porque o carro que o marido dela comprou, ele tinha dito que o carro vinha de uma cor e veio de outra. E veio um carro amarelo. E ela ficou arrasada porque ganhou um carro novo, um carro de luxo amarelo. E a outra veio com a demanda de que a filha estava com câncer. E ela ficou pensando, puxa, uma está chateada porque o carro é amarelo, o carro novo. E a outra está chateada porque a filha está com câncer. São razões de chateação completamente distintas, mas, no entanto, a gente não pode minimizar o sofrimento do outro.
Aí é onde entra essa teoria que ela parte de um pensamento meu, né, de que nós não podemos colocar tudo no mesmo cesto. Os cestos são diferentes. Eu me lembro, eu queria até contar uma história minha. Quando meus filhos completavam 18 anos, o presente era a carteira de motorista. Porque eu tive muita dificuldade para aprender a dirigir. Porque na minha família, a única mulher que dirige, antes de mim, não existe. Nenhuma dirige, nenhuma. Então, a gente não foi criada para dirigir. Então, eu tinha muita dificuldade, porque eu escutei, apesar de ser uma família de mulheres que sempre trabalharam, mas não dirigia. E daí, quando eu completei a minha independência, quando eu me tornei independente, eu mesmo paguei minha carteira de motorista. Eu disse, Que conquista, hein? só que eu tinha pouco dinheiro, aí eu só tinha 2 semanas de pagamento. Que eu ganhava pouco, eu digo, olha, eu tenho isso aqui. Eu cheguei na autoescola, que era a autoescola Bela Vista. Lá em frente ao Detran, eu digo, moço, quanto é pra gente fazer o curso? Nessa época ninguém nem fazia curso. Você sabia dirigir, dava Fazia entrada só no o Detran. teste, Fazia né? o teste. Mas eu não sabia de nada. Eu disse, quanto é para fazer o curso? O rapaz disse, depende. Eu disse, mas eu só tenho esse dinheiro aqui. Ele disse, esse dinheiro aqui só dá para 2 semanas. Eu digo, vai ter Eu 2 disse, semanas. mas eu tenho que aprender em 2 semanas. Eu não sabia nada. Ou é, né? Olha, e o carro era um Fusquinha, né? Na época, um Fusquinha. Aí, gente, eu sofria. Em 2 semanas eu aprendi. Eu fiz o exame de vista, eu fiz a legislação, que era diferente de hoje. Eu fiz os exames de rua e eu fui fazer o teste no Da Detran, baliza. que era no Almedão. Eu me lembro demais Quando disso. eu cheguei lá, eu tava com uma blusa branca, fininha como essa, e tinha um monte de gente esperando, e o instrutor dizendo, vamos, vamos, vamos. Aí quando dizia, vamos, o coração... Oxi. Aí uma moça disse, ai meu Deus, isso é muito simples. Uma moça assim na minha frente. Aí eu disse, como assim simples? Era muita gente, né? Aí ela disse, é porque eu já dirijo. Aí eu disse, Aí eu disse, você dirige há quanto tempo? Ela disse, não, eu dirijo desde os 15 anos. Eu estou aqui só para regularizar. Aí tu disse assim, eu dirijo. Aí eu 15 falei, semanas, 15 tá dias. bom. Aí ela foi, né? Chegou a vez dela, ela foi. Ela derrubou 2 cones. Aí tu apavorasse. Aí eu disse, eu vou derrubar o medão. Tô frita. Aí eu fui, né? Na hora H me sentei, o cara, vamos, porque ele não fazia questão nenhuma. Vamos pra onde, meu amigo? De Botar estressar. pressão. Aí eu, calma, eu tinha uma oração no pensamento, né, que minha irmã tinha passado para mim uma frase, uma oração, chama Um de mantra. um mantra, Isso. né? Um mantra, e eu tão nervosa que eu tava que eu esqueci. Eu disse, eu não vou sair enquanto eu não lembrar de uma frase. Aí, por que tu não dissesse assim, que o mantra seja verdade? Que o mantra Não, seja... aí eu lembrei. Aí Eu só vou sair quando a frase Não, vier. eu nem sabia da Olha, moça, eu só técnica. entro nesse carro quando o mantra vier, viu? Resumindo, eu fiz o teste. Fiz O a mantra veio baliza, ou não veio? o mantra veio. Ah, Fiz a baliza, fiz a garagem, fiz o exame de rua e tirei minha carteira por mim mesma. Depois, depois eu vou enfrentar o trânsito. Sim, é outra etapa. Quando meus meninos completaram 18 anos, eu digo, eles vão começar a vida de adulto dirigindo. Aí o filho, né? O filho foi, eu fui com ele. Já era o Detranzinho novo, com aquela ruazinha. Aí eu fiquei fora assim, sabe? Na grade, que não podia entrar, mas né? tu disse o mantra, não. De novo? Não, aí o meu filho, olha, tenha paciência, tudo vai dar certo. Aí eu fiquei. Aí ele foi, fez o... Quando ele voltou, disse, aí, Valois, como é que foi? Ele, mãe, que coisa mais tola. É um negócio muito besta. Aí eu disse, como besta? Nada de besta. Eu suei frio. Ele disse, Olha o teu significado, né? você, pra mim, isso é uma coisa simples. Aí eu disse, tá. Aí eu vim entender que pra ele teve uma expectativa diferente da minha A expectativa. vivência dele, Porque, a sua outra. exatamente, eu tive uma carga traumática, né? Para enfrentar. E ele não teve nada disso. Então, assim, o sofrimento, ele tem a ver com a forma como você também já vivenciou as experiências. Porque quem nunca sofreu, por exemplo, um assalto, né? Obviamente que sofrer um assalto não é bom para ninguém. Sim. Mas um indivíduo que já sofreu tem outras... Eu estou aqui. Pronto. Então, assim, quando há um movimento que ameaça, o que é que acontece? Vem a memória, né? Aquela memória traumática de uma experiência já vivida. Ô, E aí, doutora, aí se torna uma experiência revivida. Exatamente. retraumatizada, né? Eu também acredito que essa questão vem das Você põe aqui uma aguinha expectativas, pra mim? né?
uma das coisas que eu acredito assim que o sofrimento ele também precisa ser alinhado com as expectativas, porque veja, até quando a gente vivencia coisas boas, a gente pode sofrer diante disso. Como, por exemplo, o nascimento de um filho desejado é um momento de sofrimento. Adaptar aquele bebê naquela casa. Um casamento, duas pessoas com culturas, valores, crenças, né, com seus hábitos, dentro de uma mesma casa. O primeiro ano de um casamento é um ano de sofrimento e de dificuldade, mesmo sendo muito bom. Então, muitas vezes, a gente tem uma expectativa irreal do que vai ser aquele momento. Eu vejo muitas mães assim, não era para estar sentindo isso. Eu devo ser uma péssima mãe, porque eu não estou tão feliz, eu não estou tão apaixonada, eu estou chorando, eu estou sofrendo, eu não estou dormindo bem, né? E nós, pais, que não geramos, não temos aquele contato, aí nasce aquela criaturazinha que romantiza-se, que é lindo, que é o filho, mas o primeiro contato que o pai tem... Logo em seguida já vai ser trocar a fralda, limpar cocô, dar leite. Apoiar a companheira, né? Dividir tarefas. E aí se pede que esse homem ame este filho de cara. Deus não sabe ama. o que faz, né? Não Tem que ama. aprender a tratar para poder amar. É isso, é o processo. Amor não nasce do nada, ele nasce da convivência, do entendimento. É o propósito daquele filho estar ali. Você vai se abnegar em muitas coisas para que aquele filho tenha a melhor qualidade de vida que ele possa ter. E aí se desenvolve apego, afeto, vínculo. Ora, nós em consultórios precisamos criar vínculo terapêutico com o nosso paciente, né? Então, ninguém vai paternar ou maternar sem que esse vínculo seja criado. Não é porque você gerou que você tem vínculo com aquela criança. O vínculo é criado através do apego que você vai desenvolver a partir dali. Se você não tiver consciência disso, na preparação enquanto essa criança está sendo gerada, que a vida é muito sábia, ela dá um momento para que você pare, pense, reflita, você vai romantizar isso, e se frustrar ou você bastante. vai ver aquilo como um sofrimento inesgotável. Porque um filho é um projeto de longos anos. Não é um projeto de curto prazo, é um projeto de muito longo prazo. A gente espera que para a nossa vida inteira, né? Então, mas eu tô dizendo, relação, aquele né? processo de você criar, cuidar, chega um momento que o filho fica independente. O vínculo vai durar para a vida inteira e esse processo vai tomando proporções diferentes. Sim. Chega um momento que o filho é independente, que você não tem mais responsabilidades financeiras, a responsabilidade afetiva é pro resto da vida. Exatamente. E é bom ter. É o que a gente espera, né? Nossa, E total. qualquer relação humana, seja com amizades, com filhos, com pais, com nossos companheiros, são conexões imperfeitas. E Primeiro diante porque ela de é finita. conexões imperfeitas tem sofrimento. E principalmente porque toda conexão humana é finita. Ela vai ter início, ela vai ter meio e vai ter fim. Não estamos falando no âmbito espiritual se há vida depois da morte ou não. Né? Se há essa continuidade, isso é uma questão para a teologia discutir. Né? Não é para a psicologia. Mas na nossa esfera, nós entendemos que tudo é finito. Existe início, existe meio e existe fim. E aí, se você entende propósito de início, cria propósito de meio e cria propósito de fim, a vida fica muito mais suave. Sem sombra de dúvidas. Não é? Sem sombra de dúvidas. Porque não entender esse processo, a frustração vai ser gigante. Porque o eterno é enquanto dure. Não é? Tentar negar isso é um suicídio precoce. E a gente tem direito ao sofrimento do fim. A gente vai viver o sofrimento do fim, é algo natural, e a gente tem direito àquele sentimento, não dá para negar. Né? Agora, ele não precisa ser adiantado. Isso. Eu gosto do padre Fábio de Mello que diz que nem precisa ser antecipado, mas que também deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. É né? sobre isso.
Eu não quero morar no deserto. A não ser que nesse deserto exista um plano de irrigação. Você disse isso no começo hoje do podcast, que é romantizar o sofrimento. Não. Que aí você fica ali naquela de coitadismo. Tu sabe que eu já fui um romantizador antes de fazer meu segundo processo de terapia, que eu tive um processo de terapia muito eficaz dos meus 13, 14 anos. Mas depois passei muito tempo sem fazer e aí depois eu busquei por mim próprio e eu tive um segundo processo assim maravilhoso, onde a minha vida é bem assim, antes desse processo, depois desse processo. Na imaturidade do final da adolescência para o início da fase adulta. A minha adolescência se esticou muito, viu? Eu era muito romântico, romantizava muitas coisas. E esse psicólogo, ele trouxe para mim uma concepção de realidade gostosa. Ele chamava assim, a realidade, porque as pessoas às vezes promovem uma realidade dura, né? Que a realidade é dura, que a realidade é sofrida. Não, a realidade é realidade, ela vai ser sofrida, ela vai ser gostosa, ela vai ser prazerosa. São momentos. Ela vai ter um combo de coisas. E quando eu entendi isso, eu acho que meu sofrimento frente às adversidades da vida diminuiu em 90%, se é que a gente pode percentuar as coisas. Mas quando eu me relacionava com alguém, eu tinha uma necessidade de dizer, é para sempre. E acabava. Porque uma relação não depende só de mim. Uma relação, embora ela tenha todos os processos emocionais, mas ela precisa racionalizar, porque senão ela não sobrevive e a gente vira um peso na vida da outra pessoa. Então, entender essa questão de findar as coisas, de finitude disso, isso para mim, ao invés de me tirar perspectiva, me trouxe perspectiva de que eu tinha que cuidar do hoje como hoje. Se eu tô estudando hoje, eu vou estudar hoje. Eu não vou ficar preocupado com o que eu tenho que estudar amanhã, nem sofrendo porque eu não estudei antes. Né? Eu gosto muito, quando... Eu me esqueci o nome do autor agora, meu Deus. Eu tenho um déficit disso, viu? Daqui para o final eu me lembro. Mas ele diz assim... o único tempo que você tem é o presente. O futuro não existe e o passado, ele também já não existe mais. Ele só existe em memória. Então, vive o presente, porque um presente bem vivido, ele garante um passado bem lembrado e ele pode facilitar bastante o futuro. E eu gosto quando o Alessandro Klinge, ele diz que o passado ainda existe porque já aconteceu. O presente eu tenho hoje, mas o futuro é o inferno, porque não é nada. E outra coisa, e se esse passado... porque a neurociência diz claramente que o nosso cérebro ele não entende passado, presente ou futuro. Ele entende presente. É tanto que quando você lembra de uma experiência que você teve no passado, você é capaz de senti-la novamente, como se ela tivesse... Ativar os circuitos neuronais todos. Total. Então, o tempo é o presente. Ainda que esse passado exista, mas ele só vai existir novamente se você trouxê-lo. Ou se ele vier através de pensamentos intrusivos, ou seja o que for. Mas ele vai ser presente novamente. Então a gente vai ter cuidado. E o futuro? Não é nada. O futuro. É uma pegadinha. Aí sabe o que é que eu brinco com meus alunos e com meus pacientes quando eles ficam prospectando o futuro demais? Eu digo, me diga uma coisa. Você é bom em matemática? Ele fala, não suporto, não tem problema. 0 mais 0. Quanto é? 0. 0 vezes 0. 0. 0 dividido por 0, 0. Então, nada mais nada é o quê? Nada. Nada vezes nada é o quê? Nada. Esse é o futuro. Ele não existe, é nada. Porque quando chegar amanhã já é presente, né? Pois então, a gente vive o presente. E a gente vai fazendo uma somatória de experiências e de entendimentos e de ressignificações, e seja do que for, de finança, de patrimônio. A gente constrói no presente. Porque quando for amanhã, o que eu construí ontem... está. E o que eu não construí? Fica no nada. Perfeito. Não esquece, viu, gente? Nada mais nada é nada. Muito bem, Augusto. Querida, é isso, doutora. É isso. Riquíssimo. Muito rico. A gente passava aqui a noite toda e Mas acho que a gente deixou uma contribuição muito rica sobre o propósito, né? Encontrando o propósito através do sofrimento, que o sofrimento ele existe,
né? E ele vem para que a gente evolua, e ele vem para que a gente cresça, e ele que vem para que a gente amadureça, e não tem como fugir dele, é inevitável, tem como decidir como eu vou fazer essa vivência para que eu possa alcançar esses estágios desejados, né? Na minha caminhada, eu descobri algumas ferramentas que, na minha experiência, têm ajudado muito. Descobri a meditação, para mim, me trouxe uma qualidade de vida espiritual muito grande. Gente, quando eu falo em meditação, eu não estou falando em religião. Eu estou falando em você entrar em contato com você, com o seu mundo, com a verdade que existe sem negá-la. As pessoas ficam achando que meditar é você não pensar em nada. Não, você não pensar em nada não é nada, e nada mais nada é nada. Mas é você achar um caminho que existe entre vários caminhos que é a meditação. Você pode seguir a corrente de meditação de qualquer pessoa. Eu gosto muito da corrente oxiana, né? Mas eu também trago outras coisas comigo. Nesse caminho eu encontrei a mindfulness, que tem me ajudado muito, inclusive dentro do meu próprio consultório, levar essa experiência para as pessoas, para que elas aprendam a respirar correto, para que elas aprendam a criar circuitos de felicidade. Que é o quê? É você entender a vida como ela realmente é. E você não entrar em processos de negação. Gente, se você... Jung já dizia assim, você dar as costas a um problema não significa que o problema sumiu ou foi resolvido. Significa que você está dando poder dele lhe pegar pelas costas. Então, o problema a gente enfrenta. Não é brigar com o problema. É superá-lo, ressignificá-lo. E esse caminho de meditar, da mindfulness, o caminho de um processo... Gente, ó, vamos combinar. O caminho de um processo psicoterapêutico. Eu não gosto de chamar nem terapêutico, eu gosto de chamar de psicoterapêutico. Porque terapia, várias ciências fazem. A fisioterapia faz terapia, não é? Mas nós fazemos psicoterapia. Um processo de psicoterapia bem feito vai trazer para você um nível de consciência tão funcional que daqui a algum tempo você vai dizer assim, como é que eu pude viver sem ter consciência de tanta coisa sobre mim? Escute, nós no consultório de psicologia, nós não vamos curar você, nós não vamos medicar você com medicação, mas nós vamos trazer para você uma consciência de qualidade de vida e que você vai descobrir isso, porque quando você descobre, é muito melhor do que eu descubra isso para você. Eu nem tenho essa capacidade. Então, não esquece disso. Você quer ter saúde espiritual, emocional, psíquica? Quando você quebra um osso, você procura quem? Você procura o nutricionista? Você procura o psicólogo? Não. Quando você quebra um osso, você procura um médico ortopedista. Você vai para um hospital para fazer uma cirurgia. Não adianta você ficar dizendo, o ossinho vai ficar bom. Quando você tem problemas emocionais, psíquicos, você tem que procurar psicólogo para fazer psicoterapia. Não é contar com um amigo, não. Amigo serve para nos apoiar, para fazer com que a vida tenha mais sabor. O psicólogo, a psicóloga, ele vem para trazer para você um nível de consciência elevado. E para isso, nós psicólogos estudamos 5 anos de uma graduação, fazemos especializações, fazemos mestrado, fazemos doutorado, nos especializamos e a gente não para de estudar nunca. Sabe para quê? Para oferecer a você a melhor qualidade de vida possível. Então esquece, fazer psicologia, fazer psicoterapia é o melhor caminho para você aprender sobre você, sobre sua espiritualidade e sobre espiritualidade na crença espiritual, sobre a sua saúde biopsicossocial. Integral, né, Augusto? É sobre isso. Perfeito. Eu gosto de 2 referências da meditação, da questão de que os pensamentos eles vão vindo como se a gente estivesse numa estação de trem e cada vagão daquele fosse um pensamento. Mas a meditação me dá o poder de escolher qual é o vagão que eu vou entrar. Me dá o poder de escolher qual é o vagão que eu quero entrar. E até se eu entrei errado, eu poder descer na estação seguinte. Não é maravilhoso isso? Perfeito. Tu sabe que quando eu vi isso pela primeira vez,
eu conduzia minha meditação exatamente me imaginando. E aí depois eu troquei o trem pelo metrô. Porque eu tinha pensamento que eu queria que ele voasse rápido. Bem ligeiro. Não E ficasse. veja, a meditação, ela é tão rica que a gente vai para a academia, faz musculação, e a gente treina os músculos, né? A panturrilha, a coxa, o braço, o bíceps, né? Mas a meditação, ela fortalece a amígdala cerebral. É fantástico Então, isso. a ciência já descobriu que aquela região, ela é fortalecida. E olha que tu tem duas, hein? E que é o centro das nossas emoções. Né? E se você imagina, como eu faço no consultório, o trabalho de visualização criativa com os meus pacientes e respiração, a respiração é super eficaz. A respiração diafragmática, não só no sentido de regular as questões psicológicas, né? De regular o cérebro, mas de regular também o sistema nervoso simpático e parasimpático. Exato. Então, assim, a respiração diafragmática, ela é... Então, eu faço a respiração todos os dias. E é engraçado que os pacientes acham que isso é bobeira, né? E quando você ensina eles a fazerem corretamente, Exatamente. eles falam assim, mas é algo tão simples. Pois é, porque as coisas simples funcionam. Entendendo que essas estratégias, né, a meditação, a psicoterapia, a respiração, elas não vão tirar a gente do sofrimento, mas são estratégias que a gente vai decidir como a gente vai viver esse sofrimento. Ajuda, né? E a caminhada pelo deserto vai ser muito mais rápida. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente está com uma dor de cabeça e que essa dor de cabeça é um sintoma de que alguma coisa não está bem. É importante checar, verificar, procurar saber o que é que está acontecendo. Mas a gente vai ficar com dor até lá, a gente toma um analgésico. Exatamente. Aí eu costumo dizer aos meus pacientes assim, olha, vamos tomar um analgésico sem ser analgésico, que é vamos aprender a respirar, vamos aprender a regular o nosso sono, vamos aprender a ter um horário para dormir, vamos aprender a respirar para dormir, Fazer bom uso fazer da um alugamento. tecnologia. Isso, usa a teu favor, não contra. Perfeito. Muito Gente, bom. maravilhoso. Eu Augusto, trouxe uma gratidão, frase viu? pra gente, Ai, que coisa pra boa. ler pra todos, né? Agora entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação também significa que eu estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Clarice Lispector. Ai, coisa linda, né? Perfeito. Professor, muito obrigada, viu, pela sua vinda, disponibilidade. Pois é, Palavras maravilhosas que eu tenho certeza que a gente vai tocar muitos corações com esse encontro de hoje. Que coisa boa, eu tô torcendo para isso. Thaís, Mônica, vou repetir o que eu disse no início. Eu estou muito honrado, quando vocês me fizeram um convite. Eu disse nem que eu não tenha tempo, eu vou. Ah, que coisa Porque boa. eu entendo que quando a gente sabe o valor da psicoterapia e o quanto a ciência que a gente aprende para botar a serviço das pessoas, ela é eficaz e funcional, cada momento que a gente possa ter para trazer consciência às pessoas de que elas podem ter isso à disposição dela, é necessário. É muito importante. Gratidão mesmo. Cheiro no coração de vocês, viu? Augusto, muito obrigada. Foi maravilhoso, né? As teorias e não só a teoria, mas assim os conceitos práticos que você nos trouxe para o nosso público, eles são extremamente sensíveis, eu vou usar essa palavra. E tudo que é sensível tem a ver com sentir. E tudo que é sentir tem a ver com coração. E tem a ver com felizmente. Se depois que vocês escutarem esse podcast, vocês sentirem saudade, aí vocês vão lá no Instagram, @psicólogo Augusto Vaz, Olha aí. que eu prometo a vocês que a gente conversa. Eu sou daquele que Olha aí. Tudo respondo, viu? certo. Tudo certo, professor. Eu agradeço muito. Acho que fico muito feliz, assim, quando a cada encontro do Felizmente, a gente traz para esse espaço profissionais tão ricos, tão competentes, tão humanos, né? Que estão, assim, dispostos junto com a gente Isso. a oferecer ao mundo esses conhecimentos para a gente ter uma validação a cada momento do nosso trabalho, da importância desse trabalho, e a gente fica muito feliz E nós temos um essa slogan que partilha. tem a ver com isso que Thaís falou. Vamos brindar, Augusto. Vamos. Aprenda o nosso slogan, assim, felizmente é possível contemplar o sol. Felizmente é possível contemplar o sol. Muito bem.
E o presente do nosso... E o presente. Meu Deus! Tem uma lembrancinha, Augusto, para você lembrar de nós. Eu não conheço. Para completar aí a sua literatura. O poder do recomeço. Para completar a sua biblioteca. Vocês me deram uma das coisas que eu mais amo, que é livro. Perfeito. Lá em casa, às vezes, o Mauro, meu marido, disse que eu sou proibido de entrar na livraria. Nós também somos A assim. gente também. Ela tem pena de tirar dos livros dela para emprestar, porque Eu tenho também. Primeiro Eu porque é não tenho tudo pena para riscado. emprestar, eu sou aquela que cobra. Eu gosto que risca, porque eu acho que volta mais rico ainda com a participação dos outros. É assim, quando eu tenho um livro que eu risco e falo muito de mim, aí eu não empresto, não. Mas quando é um livro que eu risco, que eu boto conteúdo, aí eu digo, olha, pode levar e pode riscar. Perfeito. Não tem para agora me Agora devolva. eu tenho amor pelos livros. Eu digo tenho. que os meus livros são os meus diários. Tem muito de mim escrito neles, mas aí eu compro para dar. Teve um Natal que eu comprei para Roberta, o livro de Alexandre Coimbra, que falava sobre a exaustão no topo da montanha. Aí eu li antes de dar, aí eu dei, depois eu disse, devolve, que eu quero para mim. Tu chorou quando tu leu esse livro? Riquíssimo. Porque eu tive momentos assim de muita contemplação. Sim, até que você trouxe, que trabalha muito com burnout, e esse livro fala disso, né? Mas muito, muito obrigado, viu, gente? Gente, gratidão, beijos no coração. Beijos, Tchau, gente, gratidão. até a próxima.